Que assim seja. Eita, menino, que eu já tô ouvindo aqui as batidas do tchum 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 do nosso querido DJ JP, que está a postos com a sua picape. O nosso ícone está a postos. Alô, alô, DJ JP, faça DJ. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as idades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida é tão rara. Eita, menino, que susto! Opa, 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 alô, sou testando esse cuscuz, pensaram que ia me derrubar? Jamais, meu amor, ninguém me derruba, não.
Não se sabe, né? Mas enfim, ninguém me derruba mesmo. Estamos aqui de volta e com a Lenine pedindo um pouco mais de paciência. É isso mesmo, meu caro Cuscuzer. Meu caro ouvinte, bora ter um pouco mais de paciência, até com as redes sociais, com o nosso amiguinho, com o nosso familiar, ou até, primeiramente, com você mesmo. Por favor, tenha paciência com o seu notebook, porque é outra prova que a gente passa nesse planeta em pleno processo de transição. Então, gente, vocês devem estar se perguntando, ué, cadê o cuscuz? Pois é, arrume logo sua cumbuca de cuscuz e sua água fluidificada, que hoje promete. E para, além do nosso mês estar no fim, estamos finalizando com aquela série Alô, Alô, Donas Parábolas. Isso mesmo, aquela parábola gostosinha que você lê durante o Evangelho. Aí vocês devem estar se perguntando, e que parábola é essa que eu estou doida para saber? Pois você vai saber agora mesmo. Estamos recebendo nosso querido Neto, tio Neto, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro, cuscuz com queijo para a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. E a parábola é do amigo importuno. Talvez seja aquele teu amigo que pede para você pedir Uber para ele à meia-noite, da Pacatuba até Maracanaú. Talvez. Aquele teu amigo que diz, ei, bora para aquele rolê aleatório ali, lá naquele local bem legal. Não se sabe. Vamos saber hoje qual a parábola. E aí o tio Neto entra em ação. Tio Neto, seja muito bem-vindo, muita paz e muita luz. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos vocês, aos nossos ouvintes, aos criadores, né, e continuadores aqui do Cuscuz, com o Espiritismo. Já vamos fazer um ano, né? É uma alegria estar podendo levar a mensagem do Evangelho por meio das ondas do rádio, e rádio da internet agora, as ondas da internet, né? Então, é uma grande alegria para a gente estar sempre falando um pouco sobre o Evangelho, tentando esclarecer à luz da doutrina as passagens contidas na Boa Nova. E hoje a gente está trazendo, em uma das parábolas, a parábola do amigo importuno. Essa parábola, ela consta do Evangelho de Lucas, está no capítulo 11, versículos de 5 a 13. E essa parábola vem nos falar de um amigo que, tarde da noite, recebe a visita de um outro amigo, né? E ele estava sem receber, sem ter um alimento que pudesse oferecer a esse amigo que chegou à sua casa. E a única alternativa que ele teve foi bater a porta do seu vizinho, que também era amigo, e pedir a ele 3 pães, porque tinha chegado um amigo distante, de um local distante, estava cansado e com fome. E se esse amigo importuno foi fazer esse pedido ao seu amigo vizinho, por um simples fato, ele não tinha o alimento em casa, né? Então, ele não viu outra alternativa que não fosse a de incomodar lá o seu vizinho para pedir os 3 pães. A gente vai entender também daqui a pouco o porquê dos 3 pães, né? O porquê do horário noturno, né? Da presença desse amigo que chegou até lá, dessa visita que ele recebeu. E a gente vai iniciar trazendo aqui a leitura da parábola, certo? Para a gente poder entender na sua íntegra o que está composto lá no texto no Evangelho de Lucas. Então, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro de si, isso é como se fosse a fala do Cristo, tá? Como é uma parábola, ele transmitindo isso para os seus discípulos. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama.
não posso levantar-me para todos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Então, a passagem é essa, né, do versículo, vai no capítulo 11, versículo 5 a 13. E a gente, para trazer um pouco do contexto da época, a gente vai trazer alguns esclarecimentos que dizem respeito a alguns itens aqui, alguns trechos da parábola, tá? Por exemplo, um amigo à meia-noite, né, que está no versículo 5. Aqui Jesus usa essa parábola para ilustrar um importante aspecto da oração. Porque anterior a isso, nesse mesmo capítulo, ele tem a orientação sobre a oração do Pai Nosso, né? Ele ensinando o Cristo, orientando como nós devemos orar. Então, aqui ele ensina, traz um aspecto importante da oração e uma importante verdade sobre a oração, né? A importância do quanto a oração é importante em nossas vidas. E a questão da meia-noite, né? Viajar à noite naquele período, naquela época, era comum, porque na Palestina o calor era intenso, né? E o calor durante o dia. E assim a chegada desse amigo importuno lá à meia-noite, desse amigo do amigo importuno, não seria algo incomum, né? Isso é um esclarecimento sobre a questão do amigo e o fato de ser à meia-noite. E aqui esses aspectos são históricos, né? Um contexto histórico que a gente pode trazer. O que era a característica das experiências, das vivências daquela época. O termo empresta-me 3 pães. Por que os 3 pães? Porque um era para o hóspede, outro para o anfitrião, e o terceiro pão era para que, se o hóspede ainda não se tivesse saciado com o pão, ele teria um pão reserva para oferecer ao seu hóspede. E assim ele não, digamos, passaria vergonha, né, o que estava hospedando. E daria uma ideia de abundância, de dizer, olha, eu tenho alimento suficiente aqui para que você fique saciado daquilo que você precisa, né? Então, essa era a ideia, por isso a ideia aí dos 3 pães. Um outro termo, um amigo meu chegou e não tem o que apresentar-lhe, o que oferecer-lhe. Então, aqui a gente pode ver 2 situações, né? Que o anfitrião era uma pessoa pobre de recursos materiais, de recursos financeiros, e tinha a questão da cortesia, né? Você, hoje, no sertão, no interior, ainda é comum, às vezes acontece, né, de um transeunte ir lá no caminho, na estrada, e parar num determinado local, mesmo desconhecido, solicitar água, algum alimento, alguma coisa para saciar a sua fome ou a sua sede. E é comum a pessoa ser servida, né, disso. É muito natural esse acolhimento, né? E naquela época era muito mais natural, era muito mais comum. Então, ele não tinha, lá o anfitrião, ele não tinha o pão, o alimento, mas ele não podia também deixar o seu hóspede ir dormir, descansar ali com fome, né?
Então, tanto a questão da, digamos, da cortesia, né? E também do afeto, do carinho, do respeito que ele tinha lá pelo seu amigo, exigiam que ele tivesse ali o alimento para oferecer. E o pão é o que era ofertado, né? Então, ele não tinha uma outra alternativa. Ele disse, não, puxa, eu não tenho nada para oferecer. O que é que eu vou fazer? Eu vou bater na porta do meu amigo vizinho aqui, né? Do seu vizinho. Mais à frente tem um outro termo, né? Vamos tirar aqui um outro ponto no versículo 7, que ele diz assim, o Cristo afirma, se ele, né, se o vizinho, respondendo de dentro, disser, não me importunes, aqui a gente vai perceber uma hostilidade, né, desse vizinho, porque ele não quer ser incomodado, porque já estava ali no seu repouso, com a sua família, né? E ele aí vai demonstrar uma situação de desrespeito, de falta de amizade. Apesar do vizinho, do anfitrião estar sendo importuno, porque adentrou, bateu a porta do seu vizinho à meia-noite, né? Mas era por um fato importante e necessário, que precisava alimentar uma pessoa que estava há muito tempo na estrada, né? Então, o anfitrião, ele perde, digamos assim, a vergonha, né? E vai em busca desse seu vizinho, porque ali ele sabia que, muito provavelmente, iria encontrar o alimento que ele buscava. Já está a porta fechada. É outra passagem que tem no versículo. Então, lá na antiga Palestina, ninguém bateria uma porta fechada a menos que tivesse uma razão muito importante, né? E oferecer o alimento para alguém era uma razão muito importante. O outro, os meus filhos estão comigo na cama. Então, a cama era um pequeno espaço, né? Era uma coisa, não essas camas que se tem hoje, com todo o conforto que nós temos, né? Era uma cama muito pequena, muito reduzida, e era o local onde todos se acolhiam ali. E o vizinho, ele informa que já estava na cama, né? Com os seus filhos. Então, ele não queria incomodar. Até o movimento de se erguer daquele espaço onde estava todo mundo ali recolhido, qualquer movimento ali poderia despertar um dos filhos, enfim. E o vizinho não queria incomodar os filhos, né? Então, a cama não era mais do que um espaço em relevo, né? Talvez alguma coisa de pedra ou de madeira, eu não consegui identificar realmente o tipo de material utilizado, e não era mais, e as casas sempre muito pequenas, né? Eram casas muito pequenas. Seguindo um pouquinho mais à frente, já no versículo 8, diz o seguinte, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver mister, tudo que houver pedido. Aqui, eu acho que a gente chega ao ponto central da parábola, né? Porque quando a amizade não é uma amizade mais forte, né? É muito mais difícil de uma aproximação maior, de uma afeição maior, é mais fácil a pessoa lhe repelir, né? De não lhe dar a atenção necessária naquele momento. Mas mesmo quando a amizade é pequena, né? Assim, não é uma amizade muito fortalecida, ser importuno, por vezes, produz algum resultado nisso, tem alguma resposta naquilo. Se a gente for procurar algo de um amigo que não, volto a repetir, que a gente não tem uma relação bem fortalecida, mas de algum modo a gente vai incomodá-lo, porque de repente ele precisa viver aquela experiência e despertar para uma questão básica, né? Que é você estar
em relação com o próximo. Nós somos sociedade. Nós não vivemos isolados. Significa, então, que nós precisamos ser úteis uns aos outros. Nós necessitamos uns dos outros, seja em uma ou em outra circunstância, qualquer que seja essa circunstância. Então, isso é importante demais. Então, e aqui nessa interpretação, na pesquisa que eu fiz no dicionário bíblico do Beacon, ele diz o seguinte: se ser importuno produz resultado junto a um amigo indiferente, que resultado alcançará uma oração persistente junto a um Deus amoroso? Lembra que o começo do capítulo é falando sobre a oração do Pai Nosso. E aí, na continuidade, a gente tem essa parábola. O Cristo fala essa parábola, né? Então, persistência na oração não é um ato de descortesia para com Deus. Ou seja, nós estamos batendo na porta do céu constantemente. Por meio de quê? Da oração. Então, claro que Deus, como infinitamente justo, bom, misericordioso, ele vai abrir a porta para a gente, né? Então, ele vai perguntar o que eu estou necessitando naquele momento. E ele vai nos dar. E ele vai nos dar. Se aquilo que eu estou precisando realmente, de fato, é algo necessário e não algo fútil, eu vou receber, a gente vai receber. Então, uma procura tão resoluta e contínua demonstra fé em Deus e uma clara percepção de que Ele é a nossa esperança maior, né? Nossa maior esperança. E, para finalizar, dos versículos 9 a 13, ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Então, para a gente ter uma compreensão maior sobre isso, para uma discussão mais completa, né, a gente tem, inclusive, em Mateus, também tem essa passagem, lá em Mateus 7, de 7 a 11. Então, na passagem de Lucas, difere um pouco do discurso de Mateus, citado anteriormente, aqui no capítulo 7, versículos 7 a 11, em dois detalhes. A descrição de Lucas inclui no versículo 12 a pergunta: se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O significado aqui é a mesma que duas perguntas anteriores. Em Mateus, a passagem termina com as palavras: quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Então, está falando da bondade de Deus, que certamente nos acolherá e nos atenderá na nossa necessidade, mas, ao mesmo tempo, a gente fala do pai terreno, né, que se um filho lhe pedir um ovo, ele vai lhe oferecer um escorpião? Não, ele vai lhe oferecer o ovo, né? E se nós, sendo maus, a gente não quer o mal para o próximo, imagine Deus, né? Então, nessa parte, digamos, mais técnica, da questão do contexto do período, era mais ou menos isso que a gente tinha para trazer. Só para finalizar, ele diz aqui em Lucas, aqui nós vemos que ele utiliza o termo Espírito Santo, né, porque ele é de uma origem protestante, esse pesquisador, esse dicionário, é dado em resposta à oração e que o Pai está ansioso para nos conceder esta preciosa bênção. O Espírito Santo é o melhor de todos os bens e os cristãos sábios o pedirão antes de qualquer outra coisa. Então, nós por meio da oração, a gente solicita o amparo espiritual. O Espírito Santo aqui, nós na doutrina espírita, nós entendemos como uma coletividade de espíritos, né? De bons espíritos que trabalham em prol do bem, que estão todos sob a tutela de Jesus. E aí, agora nós vamos para a parte espiritual da parábola, certo? A gente pode encontrar aqui duas ideias principais. Uma, o Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas, ele traz o seguinte: a parábola do amigo importuno é um teste que define a verdadeira amizade. Revela que, abre aspas, aqui mesmo na terra, se recorrermos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor,
haveremos de o conseguir. E Neil Lúcio, no livro Alvorada Cristã, ele traz um pequeno trecho aqui também sobre essa questão. Toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles sem egoísmo e sem inveja do coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Então, o fato de Jesus ter trazido essa parábola é para demonstrar o valor verdadeiro e sincero da amizade, né? Então, o amigo verdadeiro, ele jamais faltará àquele amigo que o procura, qualquer que seja a circunstância, a não ser que ele não possa ajudar, de fato, realmente, com aquilo que o amigo necessita, mas ele fará algum esforço para, de algum modo, ajudar ou amenizar aquela situação. Aqui a gente pode perceber que o registro de Lucas, né, ele traz implicações no que diz respeito aos relacionamentos entre os amigos, que também é natural que ocorra. Por mais que a gente tenha uma amizade sincera e verdadeira, mas ainda nós somos passíveis de ter divergências, né? Para que coisa mais comum do que está acontecendo nos dias atuais, né? Dentro das próprias famílias, com os amigos, muitas divergências, especialmente quando vai se tratar do campo político e do campo religioso. Mas nós não vamos adentrar aqui, apenas para citar como exemplo. E, por vezes, a gente cria situações meio embaraçosas que as amizades ficam meio estremecidas. Mas o verdadeiro amigo, ele vai entender o posicionamento de A ou de B. Ele vai entender que cada um vai escolher aquilo que acha melhor, mas, assim, de certo modo, fica um pouquinho, um certo ranço, e a amizade fica um pouco estremecida. Mas as verdadeiras amizades se reconciliarão, não tenhamos dúvida. Então, esse verdadeiro laço de amizade, ele vai superar esses incômodos, né? E vai ter a sua reaproximação. Ele não vai permitir que as divergências sejam superiores à sua relação de amizade. E para a gente entender realmente o teor da relação de amizade que nós temos, a gente vai compreender no momento de maior necessidade que nós temos. Porque é nesse momento que os verdadeiros amigos estarão lá presentes, né? Estarão lá nos dando apoio, força. Se for um problema de ordem material, eles farão todo esforço para nos amparar nesse sentido. Se for um problema de ordem moral, eles farão todo esforço para também nos orientar, nos ajudar. Então, os verdadeiros amigos, eles estarão ali, sim, naquele momento para nos amparar. Um outro fato interessante, né? A gente percebe aqui que o anfitrião, o que recebeu a visita do amigo viajante, ele, na verdade, ele está servindo ali como um intercessor, como uma pessoa que está intercedendo entre o viajante que estava chegando e o seu amigo importuno, o seu vizinho lá, melhor dizendo, né? Então, ele percebeu a necessidade daquele que havia chegado, e, ao mesmo tempo, ele não tinha condições de suprir a necessidade dele, e ele buscou isso em um outro campo. Ele serviu, ele foi um intercessor ali no sentido de ajudar aquele que estava precisando. E quantos de nós não somos intercessores em dados momentos da nossa vida? Nas reuniões mediúnicas, o que os médiuns são? O que os dialogadores são, se não intercessores? Né? O que nós, no atendimento fraterno, somos, se não intercessores? Porque nós estamos ali a serviço do Cristo, a serviço dos ensinamentos da doutrina, e a gente tem que ter consciência da nossa responsabilidade e da preparação que nós precisamos ter. Então, nós não podemos falhar. Se nós precisarmos ser importunos para poder amparar aquele que chega até nós vamos ser. Nós vamos, eu estou com dúvida em relação a determinado assunto, então eu vou perguntar a quem conhece mais.
eu estarei intercedendo para poder passar a informação para aquele. E aí eu vou importunar alguém, eu vou incomodar alguém, eu vou perguntar para alguém. Mas esse é um dever nosso, né? Então, nós estaremos intercedendo de alguma forma, servindo como intercessores para poder suprir uma determinada necessidade. No livro Pão Nosso, capítulo 17, traz vamos tirar aqui um pequeno trecho que diz o seguinte: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Então, aqui ele traz essa interpretação, Emmanuel traz essa interpretação no que diz respeito ao termo intercessão. Então, é um ato de fraternidade, né? É uma correlação. Se você não tem a capacidade, naquele momento, como intercessor, de solucionar a questão, de ser a resposta para aquilo que alguém está buscando em você, então você vai buscar em outra fonte. Você vai buscar em alguém que possa suprir essa necessidade. Então, a gente tem que entender um outro fato aqui, é a questão da evolução do desenvolvimento moral de cada um de nós. Nós estamos vivendo hoje no mesmo planeta, um planeta de provas e expiações, mas cada um de nós tem uma gradação diferente no que diz respeito a esse desenvolvimento moral. Quer dizer que nós somos melhores ou piores que alguém? Não. Quer dizer que nós estamos nessa caminhada com as nossas experiências, com as nossas vivências, e que, diante disso, eu posso ter utilidade para alguém, eu posso ser útil a alguém. E quando eu me predisponho a isso, essas pessoas chegam até nós, né? Essas razões chegam até nós, as necessidades chegam até nós. E quando a gente tem a predisposição para isso, e que a gente tem um mínimo de respeitabilidade, um mínimo de compromisso, melhor dizendo, com isso, a gente vai em busca de solucionar a questão. Então, é uma questão muito importante. Uma outra coisa, quando a gente é ofendido por um amigo, a gente já havia falado, né, um pouco, mas quando a gente é ofendido por um amigo, por uma razão ou outra, se nós temos ali, naquele amigo ou amiga, né, quando a gente fala amigo, está envolvendo aqui os dois sexos, então a gente se coloca à disposição, mesmo a gente estando chateado por alguma razão, mesmo assim a gente se coloca à disposição para ser útil. E a gente deixa as mágoas de lado, porque as mágoas não nos levarão a absolutamente nada, né? Ainda sobre essa questão do amigo importuno, de ele buscar esse auxílio, no Vinha de Luz, no capítulo 21, Emmanuel traz um pequeno texto que diz assim: existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Vejam que interessante, né? Então, a amizade existe uma ciência de cultivar essa amizade, né? E de construir um entendimento, de construir laços afetivos mais fortes. Então, agora a gente não pode exigir do outro aquilo que o outro não pode nos dar, como o outro também não pode exigir de nós aquilo que nós não podemos oferecer ainda. Isso tem que estar muito claro, essa compreensão na nossa mente, né? Então, gente, o que a gente tinha para trazer de modo mais prático era isso, né? Tem também um texto que eu quero posteriormente
se for possível, ver alguma fala, trazer essa parte no que diz respeito a uma interpretação de Caiba Schutter. Mas aí eu vou trazer só pequenos trechos, vou abrir aí para as perguntas, porque já deve estar no horário, né? Já são, faltando aqui um pouco mais de 20 minutos, e aí a gente abre as perguntas para vocês fazerem as perguntas, e a gente ir respondendo aqui conjuntamente. Show, 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 tio Neto. Excelentes colocações. Ei, menino, ei, menina, encarnadinho, desencarnadinho. Prepara aí, rapaz, a cumbuquinha de cuscuz aí, que nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Bora fazer teu refil aí, viu, menino? Corre até pro banheiro também, né? Pra ficar, ó, tinindo, porque hoje o pinga-fogo vai ser babadeiro. Bora, DJ JP! Tá com o pau! A gente volta já. 100% digital. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo.
Estamos de volta com o nosso cuscuz. Neste segundo momento maravilhoso, você, menino, encheu a cumbuca de cuscuz, já pegou seu queijo, sua manteiga. Ah, mas isso é vegane. Não, não tem problema não, me taca tofu aí, bota coisa orgânica aí que vamos tacar o fogo aí. Não sou piromaníaca, gente, não sou. Isso. Vamos começar aqui com a Bel, que ela vai fazer a pergunta. Ó, fala, Bel, que o tio Neto escuta. Chegou, já tô toda trocada assim na cabeça. Vai, Bel. Pois bem, é uma parábola, mais uma parábola rica, né, Neto? E tem um momento dela que vai nos falar sobre o acomodamento que a gente vive, né? Por isso que a continuação da parábola é o buscai e achareis. Fala um pouquinho sobre esse despertar, Neto, de sair dessa zona de conforto que a gente vive para ir para o esforço. Sobre isso, Isabel, eu penso que eu poderia citar exemplos, ficaria mais fácil citar exemplos meus mesmos, sabe? A minha própria experiência. Não dizer o que era feito e tal, o que eu fazia antes, nada disso, mas os descaminhos em que eu me encontrava e, de repente, bateu a minha porta com muita força, né? Um amigo, nesse caso aí, um amigo importuno, entre aspas, aqui, foi o Cristo. Eu vou fazer só um paralelo aqui, porque os amigos espirituais começaram a bater a minha porta e eu não estava dando atenção nenhuma, né? Eu desdenhava, dava de ombros, fazia de conta que entendia o chamamento, fazia de conta que estava compreendendo o chamamento, mas daqui a pouco já desviava a atenção para o que as benesses materiais, ao que as questões materiais que são muito mais apelativas, e aí eu me deixava levar por essas coisas mais apelativas. Então, eu meio que dava de ombros, né? Só que um dia a pancada chega, um dia a resposta vem mais forte, né? E é aquela história, fui chamado certamente através do amor, do afeto, do cuidado. Olha, vamos aqui junto. É a voz da sua mãe lhe dizendo, olha, vamos seguir, vamos para cá, vamos seguir esse rumo. É a voz do seu pai que lhe diz isso, é a voz de um amigo mais próximo que o convida e você desdenha. Aí, de repente, chega de um modo tal que você não tem mais como dizer não, né? E aí, quando você se depara com esse novo universo, que no primeiro momento ele se dá, ele se apresenta de uma maneira, e aí que está a grandeza de Deus e a misericórdia de Deus, porque se apresenta de tal modo para a gente, e isso a doutrina espírita me trouxe, porque eu me encontrei ali, né, ou me reencontrei, não sei, mas o fato é que traz para você um universo novo, diferente, que você acaba vendo o quanto, quando você coloca a cabeça no travesseiro, o quanto que a gente perdeu de tempo, né? O quanto que a gente perde de tempo. Mas, assim, mas também não tem revolta, né? Não deve ter revolta, não deve ter lamento, deve ter compreensão de que equívocos ocorreram, erros ocorreram, e você tem um novo caminho daqui para frente. E aí você abraça esse novo caminho. A estrada é longa, mas você vai dando os seus passos de acordo com aquilo que você tem condição, né? E aí chega em dados momentos que a gente até caminha um pouquinho mais rápido, mas daqui a pouco a nossa fraqueza moral, a minha fraqueza moral ainda era tanto que daqui a pouco eu já estava um pouco fatigado, porque até para fazer o bem eu me cansava, entende? Mas é assim, é a compreensão de que você
é muito mais importante você dar pequenos passos, ir caminhando ao invés de ir correndo, porque aí você se acha, você se encontra. Porque à medida que você vai caminhando, você vai percebendo ao seu redor toda a beleza e todo o universo da criação, né? Quando você começa a abrir os olhos para isso. E quando você vai correndo, você não observa muito o que está aqui ao seu lado, né? Você não observa a natureza, as plantas, enfim. Você passa a ter um outro olhar. E aí, aqui está essa renovação, essa mudança de hábito, né? Porque é um hábito. E aí a gente tem que adquirir esses bons hábitos. Show! E aí a gente já vai perguntando, né, tio? Tio Neto, e quem é meu amigo? Será que existe realmente amizade? Porque quando a gente fala no amigo importuno, é alguém que nos incomoda, que nos tira da nossa zona de conforto, que nos faz refletir se a gente vai fazer ou não, né? E são muitos aqueles importunos que surgem em determinados momentos da nossa existência e que geralmente nós não ampliamos a nossa visão de mundo para eles. Aí eu acho interessante quando Jesus vai colocar, que o fariseu coloca como se fosse Beelzebul, como fosse o demônio, né? Como fosse aqueles que nos atormentam. Mas será que existe realmente amigos importunos, né? Tio Neto? Aqueles que a gente tem dificuldade de amar. Eu achei tão interessante quando eu li essa parábola a primeira vez, porque eu achava que algumas vezes algumas pessoas nos procuram e a gente está tão de saco cheio do dia a dia, né, daquilo que nos... E a gente não tem paciência para esses amigos importunos. Mas eu queria que tu dissecasse um pouquinho essa situação. Será que a gente tem amigos de verdade? Vamos começar por aí. Olha, Fran, para a gente afirmar se a gente realmente tem amigos ali para todos os momentos, né? Eu penso que os verdadeiros amigos, eles aparecem, eles surgem exatamente nos nossos momentos de dor e sofrimento, sabe? Eu acho que é aí que os verdadeiros amigos chegam, que a gente percebe se a gente realmente tem verdadeiros amigos. A gente não tem amigos perfeitos, tá? Mas eu acho que a gente tem, sim, verdadeiros amigos. E às vezes, esse amigo importuno é ele quem nos desperta para as realidades, porque ele nos diz verdades. Ele é aquele amigo que não balança a cabeça para tudo que eu faço, porque aquele ali não é o verdadeiro amigo. Aquele ali é mais oportunista do que amigo, porque ele está se beneficiando de algum modo. Agora, o verdadeiro amigo, ele tem que falar, não de forma grosseira, arrogante, mas o verdadeiro amigo, ele tem que nos falar verdades, porque pode ter situações que nós não estejamos enxergando, né? Ou enxergamos, mas não queremos sair daquela situação. Então, os verdadeiros amigos, eles vão lá e dizem, olha, Neto, está equivocado isso aqui, cara. Isso que tu está fazendo, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Tu acha que é justo? É correto? O que tu está fazendo está prejudicando alguém ou não está? Se está prejudicando um único ser, então eu acho que tu está agindo de forma equivocada. Então, desperta, cara, vamos lá. E aí eu insisto ainda, eu bato na porta, esse amigo bate na porta várias vezes, até que eu responda. Ele vai ser importuno. Esse é o verdadeiro amigo. E ele não desiste de você. Ele não desiste, né? Os amigos oportunistas, eles, no primeiro desalinho, eles saem fora, eles vão embora. Mas o verdadeiro amigo, não. Ele mesmo sendo, às vezes, até maltratado, às vezes até xingado, ele não desiste. Ele vai lá e diz, eu não vou desistir, ele é meu amigo, eu gosto dele, eu tenho carinho, eu tenho afeto, então eu não vou desistir dele. E continua lá, importunando, batendo na porta, meia-noite.
meu amigo, vamos lá, reagir, vamos começar a caminhar numa outra direção. E aí, um dia, a gente desperta. É isso aí, tio. Deixa eu só cutucar mais um pouquinho. Que a intenção nossa é compreender essa parábola que Jesus... eu acho que Jesus utiliza dessa alegoria, dessa história, para nos remeter à prece, não é? Para que a gente, no momento que a gente caia, a gente reflita do que aquilo que a gente está passando, da necessidade de que a gente é frágil diante das provas que nos são colocadas. Afinal, estamos num planeta de provas e expiações, então nós somos testados a todo momento, com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente não gosta, e é necessário a gente compreender de como a gente vai lidar com essas situações, né? Aí, uma vez me perguntaram assim, Fran, eu estava bem de manhã, aí aconteceu uma coisa e eu fiquei ruim. E de tarde eu fiquei ruim de novo. E de noite eu estava ruim de novo. É um verdadeiro, como se fosse são ondas, né, que a gente vive. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora estamos bem, ora estamos mal. Mas se a gente se policiar, porque eu perguntei até essa pessoa, digo assim, como é que você mantém o seu equilíbrio? Aí ela foi e disse, se virou assim, através da prece. É assim que eu mantenho o equilíbrio, né, Neto? Então, é bem interessante a gente ver essa parábola como uma forma da gente desmistificar que esses inimigos sejam encarnados, sejam como já... Porque essa parábola dá para ver diversas formas, né? Pode ser o amigo inoportuno, aquele que nos bate a porta, que são as pessoas que a gente tem um certo desconforto, como pode ser aquilo que as provas que nos batem, como também pode ser, olhando de uma outra forma, as nossas dores interiores. Não é, Neto? É sim, Fran. Como nós já havíamos falado, é a importância da oração, porque quando você está orando, é como se você estivesse batendo a porta lá do céu, a porta de Deus, de um modo figurado, claro, né? É como se você estivesse dizendo, importunando naquele momento a Deus para que Ele possa mostrar a luz, o caminho para que aquela situação que você está vivendo, que é uma situação momentânea, que você tenha, no mínimo, sustentação para não cometer equívocos maiores. E esse sobe e desce que você citou, eu vi um depoimento de uma jovem pelas redes sociais, né? Em depressão, que ela tentou o suicídio e, inclusive, teve que ser internada, e depois ela teve estava lá no quarto do hospital, sendo assistida, saiu uma tia que tinha ido acompanhar ela e entrou um médico, né? E aí perguntou por que ela tinha feito aquilo, qual a razão, e ela afirma que se viver fosse sofrer, ela não tinha mais vontade de viver, preferia se matar, né? Tirar a vida. E aí ele olha para o aparelho e que vê os nossos batimentos cardíacos e tal, e aí ele pergunta, o que é isso aqui que você está vendo? Não, isso são os meus batimentos cardíacos, né? Altera a linha da vida, não sei o quê, enfim. Me corrijam aí se eu estiver equivocado com o termo. E aí ele diz, a nossa vida é assim, se você não tiver altos e baixos, você morre, porque se torna uma linha reta, você morre. Então, esse é o segredo da vida, para nós imperfeitos, né? Para nós imperfeitos. A gente vai ter esses altos e baixos sempre, nós nunca estaremos numa linha reta, porque a gente precisa disso. E aí o que acontece? Quando sai, ela entra em contato com uma enfermeira, entra posterior a isso, o médico sai e ela pergunta o nome do médico que ali estava. E a enfermeira disse, não entrou nenhum médico aqui, moça. Eu estou nessa porta aqui, direto, eu não saí daqui. Não entrou ninguém após a saída da sua tia. E ali
foi uma resposta para a gente perceber que talvez ela tenha feito alguma oração ou não, mas ali, mesmo ela não fazendo a oração, o Cristo mandou alguém para dar um despertamento para ela, né? Para dizer, olha, um dia tu vai entender o que está se passando contigo, mas eu só te peço, não desiste. É isso que a gente deve dizer para as pessoas que passam por momentos delicados, né? Não desista. Tem saídas, tem saídas. Tio, alguns ouvintes aqui estão pedindo, acho que tu já falaste, inclusive, que essa parábola foi bem discutida no livro do Caibá Schutel, né? Que tu tinha falado. Só para confirmar. Isso. Qual o nome do livro? É o Parábolas? Hã? É o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Que eu anotei aqui. Parábolas e Ensinos de Jesus, Estão pedindo aqui as fontes, e aí a gente vai passando para todos vocês que estão ouvindo. É o capítulo 33, viu? Tá certo. Gente, o nosso tempo está terminando, né, Paloma? E aí? E aí que nós vamos finalizar com aquela boa prece para dar uma acalmada. Mas antes de mais nada, vamos para aquele aviso do coração. Você está aí, quietinho, assim. O que eu vou fazer e tal? Então, tá rolando sua nota Vale Dinheiro aqui no Ceará. Então, como é que você vai fazer para se inscrever? Tem a opção pelo site e pelo aplicativo. Peraí, como assim? Você vai fazer o seguinte. Você pode ajudar o nosso Centro Espírita Lar dos Humildes e também você pode ganhar prêmios. Você vai concorrer. Olha que legal. Então, o acesso pelo site Sua Nota Tem Valor, pelo governo do estado do Ceará. Você faz seu cadastro e, seguindo o cadastro bem direitinho, você coloca a instituição que quer ajudar. Coloca Centro Espírita Lar dos Humildes. Fechou? Aí, meu amigo, é só o filler, meu irmão. Não esqueçam que o nosso encontro é toda quinta-feira, às 19 horas. Já bota assim na agendinha, com o coração assim, e uma cumbuca de cuscuz do lado com água frutificada, que a gente aqui não para nem no plano espiritual. A gente dormiu, pum. Estamos lá no plano espiritual, assim, só espalhando a palavra do cuscuz. Gente, muito obrigada a todos os ouvintes. O nosso cuscuz, a galera do Piauí, principalmente Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Sul, tchê, e Mato Grosso. Seja os do Sul, seja o Mato Grosso mesmo também. Um beijo, cheiro com cuscuz com queijo. E também para a galera de Fortaleza, Quixadá City, Pentecoste. Também eu tenho raízes pentecostenses, meu bem. Então, galera, e a galera da Europa, boa noite, Brasil. E boa madrugada, Europa, né? Que aqui o babado é internacional. Para a galera da Inglaterra, da Terra da Rainha, isso mesmo. E da Itália, Mamma Mia, meu povo! E na Alemanha, Guten Nacht, galera. Fiz um semestre de alemão, meu amigo. Tô, internacional. E a galera de Portugal, nossos patrícios, isso mesmo. Então, antes que eu fique aqui já falando de todos os ouvintes, vamos se acalmar aqui com uma boa prece final para fechar com chave de ouro a nossa quinta-feira, que tá só o cuscuz desbuiado. Então, eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para fazer a nossa prece final. Alô, Fran! Que maravilha, Paloma! Nós estamos até internacionais. De Sobral internacional ao mundo internacional. Bom demais! Tio, muito obrigada, tio Neto. Você veio, assim, fechar o nosso mês, né, de julho, com muito gosto nesse cuscuz. E vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nos ilumina, nos protege, nos fortalece, para que o nosso grupo se fortaleça em bases sólidas. Vamos já completar 1 ano de programa. Que maravilha, Senhor! Disseminando pelas ondas do rádio o evangelho abençoado do Cristo. Que sejamos luz onde há escuridão, que tenhamos força de lutar, como fala a parábola, para que aqueles que nos procuram, que consideramos pessoas não queridas,
possamos aprender a amá-las através de uma prece, através de um abraço, através de um conforto. E se não conseguimos amá-las, aprendemos a respeitá-las, pois são irmãos que estão em condições diferentes da nossa. Que saibamos, Senhor, abençoar e agradecer todos os dias da nossa existência, por aqui estarmos, por fazermos parte de algo muito maior. Que essa doutrina de amor, que nos ajuda a evoluir, a crescer, a sermos pessoas melhores, possa nos envolver dia a dia no nosso trabalho, dentro do ônibus, numa fila de banco, no trânsito, nos proporcionando o equilíbrio, a paz, a reforma íntima, tão almejada por cada um de nós. Agradecemos pelas nossas famílias, pelo nosso estado, pelos demais estados, pelo nosso país, por todos os outros países que compõem esse planeta, essa joia azul, essa joia rara que é o planeta Terra. Que sejamos emanados de vibrações de amor, para que o clima do nosso planeta apazigue, que haja paz, união, transformação e, principalmente, Senhor, compreensão dos teus ensinamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, galera. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, tio Neto, pela participação, por disseminar ainda mais a palavra do cuscuz. Galera, bebam bastante água, cuidem-se e vamos também ao Centro Espírita, dia de domingo, para aquela hora da prece gostosa, para você reencontrar todos que você ama. E também cuidado na prece, para você não parar naquele rolê aleatório, descer o sarrafo no teu obsessor no umbral, né? Ficar lá um clube da luta, vamos tomar cuidado também, né? E finalizando com a nossa frase da noite, como diz nossa querida e amada Britney Spears, é melhor você trabalhar. Vamos trabalhar a reforma íntima, vamos trabalhar a paciência. Também não estou muito paciente, não, mas vamos trabalhar, porque pouco a pouco a galinha enche o papo. A Britney não disse isso, mas eu acrescentei. Isso é uma citação da citação. Um beijo a todos e tchauzinho, tchauzinha.